Capítulo 2. Sonhos insulares. O homem que tinha tudo nasceu numa família pouco relevante em um dos lugares mais pobres da Europa, a ilha de Córcega. Era também um dos lugares mais idiosincráticos, jamais tendo sido uma unidade política independente e, ao mesmo tempo, nunca tendo sido exatamente uma província ou colônia de outro estado. A Córcega sempre foi um mundo à parte. No final da Idade Média, a República de Gênova estabeleceu bases nos portos de Bastia e Ajácio, no sudoeste, para proteger e tornar exclusivas suas rotas marítimas. Esses lugares foram guarnecidos com militares, na maior parte, nobres empobrecidos do território continental da Itália e que gradualmente estenderam seu domínio para o interior da ilha. Mas o interior montanhoso tinha pouco interesse econômico, e embora entrassem nele para debelar rebeliões e cobrar impostos, os genoveses chegaram à conclusão que era impossível controlar seus habitantes selvagens e, em grande medida, deixaram a região de lado, não se importando nem mesmo em mapeá-la. As populações nativas preservaram seus costumes tradicionais, a substituir com uma dieta de castanhas, que servem de base até mesmo para o pão local, queijo, cebolas, frutas e, ocasionalmente, carne de cabra ou porco, acompanhada por vinho local. Eles se vestiam com tecidos caseiros, simples, marrons, e falavam seu próprio dialeto italiano. Viviam em constante conflito com os habitantes das cidades portuárias, em função de questões como direitos de pastagem. Moradores da costa se consideravam superiores e se casavam entre si ou com gente do continente, embora com o tempo não tivessem como evitar ser absorvidos pelo interior e seus costumes. Era uma sociedade pré-feudal. A maioria possuía pelo menos um pedaço de terra, e embora umas poucas famílias aspirassem à nobreza, as diferenças de riqueza não eram grandes. Mesmo as famílias mais pobres tinham um senso de orgulho, de sua dignidade e do valor de seu lar. Também era fundamentalmente uma sociedade pagã, com o cristianismo tendo se difundido como uma camada fina, ainda que tenaz, sobre um caldeirão de antigos mitos e atavismos. Uma profunda crença no destino superava a visão cristã da salvação. Como era difícil encontrar moeda circulante, a maior parte das necessidades da vida era obtida por meio de escambo. O resultado era uma complexa teia de favores concedidos e esperados, de direitos estabelecidos ou reivindicados, acordos muitas vezes tácitos e uma pletora de disputas judiciais. Qualquer motivo violento podia provocar uma vendetta, da qual era quase impossível escapar, já que nada podia ser mantido em sigilo por muito tempo num espaço tão restrito. A escassez de terras significava que a propriedade era dividida e subdividida, negociada e cheia de cláusulas complicadas que regulavam os direitos de reversão. A propriedade também era o principal motivo para o casamento. E também foi assim no caso do pai do general Bonaparte, Carlo Maria Bonaparte. Quando seu filho chegou ao poder, genealogistas, psicofantas e caçadores de fortunas começaram a traçar sua ascendência e apresentaram diversos pedigrees que o ligavam a imperadores romanos, reis guelfos e até mesmo ao homem da máscara de ferro. O único fato incontestável relativo a seus ancestrais é que ele descendia de um certo Gabriele Buonaparte, que no século XVI era o proprietário da mais imponente mansão de Ajácio, composta de 2 quartos e uma cozinha, sobre uma loja e um depósito, e um pequeno jardim com uma amoreira. De onde Gabriele veio ainda permanece como algo incerto.
A filiação mais provável é a que o liga à pequena nobreza de uma cidadezinha chamada Sarzana, na fronteira entre a Toscana e a Ligúria, que teve entre seus membros gente que trabalhou para os genoveses e que foi enviada à Córcega. Exames de DNA recentes mostraram que os Buonaparte da Córcega pertenciam ao grupo populacional E, que é encontrado principalmente no norte da África, na Sicília e particularmente no Levante. Isso não elimina a possibilidade de uma conexão com a Ligúria, já que pessoas dessas regiões foram parar, ao longo das eras, no litoral da Itália e da Córcega. Jerônimo, filho de Gabriel, se notabilizou o suficiente para ser enviado como deputado de Ajácio a Gênova em 1572 e adquiriu por casamento uma casa na rua principal de Ajácio e um arrendamento de terras baixas perto da cidade conhecida como Salines. Seus descendentes também fizeram bons casamentos dentro do círculo de notáveis de Ajácio, mas a necessidade de oferecer dotes para as filhas dividiu a propriedade da família, e Sebastiano Bonaparte, nascido em 1683, teve suas opções reduzidas ao se casar com uma garota de uma vila do Planalto chamada Boconhano, aparentemente em nome dos 2 pequenos pedaços de terra e das 90 ovelhas que ela trouxe como dote. Ela lhe deu 5 filhos, uma menina, Paola Maria, e 4 meninos, Giuseppe Maria, Napoleone, Sebastiano e Luciano. A casa da família havia sido dividida pelos dotes, e os 7 moravam apinhados nos 40 metros quadrados que ainda lhes pertenciam. O prédio estava em tão mau estado de conservação que uma comissão militar de aquartelamento o classificou como impróprio, a não ser para as patentes mais baixas. Assim, embora a família ainda fosse considerada parte dos Anziani, os anciões ou notáveis de Ajácio, o estilo de vida estava longe de ser nobre. Uma pequena propriedade fornecia vegetais e o vinho das parreiras provia o suficiente para a própria família e mais um tanto para vender ou trocar por óleo e farinha, ao passo que os rebanhos produziam carne para consumo ocasional pela própria família e uma pequena renda. Luciano era o filho mais inteligente e entrou para o sacerdócio. Comprou a parte de outros parentes na casa e instalou uma escada interna no imóvel. Seu sobrinho, Carlo Maria, filho de Giuseppe, nascido em 1746, também começou a reconstruir a fortuna da família, e foram suas ambições sociais que teriam um profundo efeito na história europeia. A história havia começado a se interessar pela Córcega. A ineficiência corrupta do domínio genovês dera início a uma rebelião em 1729. Ela foi debelada por tropas, mas continuou fermentando no interior. Em 1735, 3 generais da nação corsa convocaram uma assembleia, a consulta, na cidade de Corte, no Planalto, e proclamaram a independência, atraindo a simpatia de muitas nações europeias. Um dos temas dominantes na literatura do Iluminismo é o do bom selvagem, e a Córcega parecia se encaixar no ideal de uma sociedade que não teria sido estragada pela supostamente corrupta cultura cristã europeia. Em 1736, um barão alemão, Theodor von Neuhoff, chegou a Córcega com armas e ajuda para os rebeldes. Ele se proclamou rei dos corsos e começou a desenvolver a ilha de acordo com os ideais da época. Gênova pediu apoio militar à França, os rebeldes foram obrigados a fugir e Theodor foi para Londres, onde morreu, tendo declarado falência em 1756. A visão que teve não morreria com ele.
Em 1755, Pasquale Paoli, filho de um dos 3 generais da nação corsa, voltou do exílio em Nápoles e proclamou a República Corsa. Nascido em 1725, Paoli tinha 11 anos quando Theodore lhe expôs a visão que tinha para a ilha, e aquilo se tornou uma obsessão para ele durante todo o período de exílio. Autodenominado general da nação, ao longo dos 30 anos seguintes, trabalhou na construção de um Estado moderno ideal com uma Constituição, instituições e uma universidade. Seu carisma garantia que tivesse o amor da maioria dos corsos, que trabalhavam por ele com devoção. Ganhou a admiração dos iluministas europeus, tendo Voltaire e Rousseau à frente. O viajante britânico James Boswell o visitou em 1765 e escreveu suas experiências num livro que se transformou num best-seller, o que aumentou ainda mais a sua reputação. Enquanto Paoli governava a nação corsa da liliputiana corte no coração da ilha, as cidades litorâneas permaneceram nas mãos dos genoveses, que por 2 vezes pediram apoio militar francês para manter o controle da ilha. Os franceses, de início, se restringiram a proteger as cidades portuárias e seu entorno, mas era impossível que a França fosse admitir a existência de uma república utópica às portas de casa por muito tempo, e corsos sábios mantiveram um pé em cada canoa. Em 2 de junho de 1764, um ano depois da morte de seu pai, Carlo Buonaparte, de 18 anos, casou-se com Letícia Ramolino, que tinha apenas 15 anos. Segundo todos os relatos, tratava-se de uma beldade, mas esse não foi o motivo para o casamento, que foi arranjado por Luciano, tio de Carlo. A família Ramolino, descendente de um nobre lombardo que chegara à Córcega séculos antes, tinha uma posição social mais alta do que a dos Buonaparte. Eles também possuíam melhores conexões sociais e eram mais ricos. O dote de Letícia, que consistia em uma casa em Ajaccio e alguns cômodos em outra casa, uma vinha e mais ou menos 12 hectares de terra, melhorou a posição de Carlo. O casamento não ocorreu na igreja, uma vez que a essência de toda a união conjugal corsa era a propriedade, o principal elemento era o contrato, e o costume ditava que se assinasse o documento na casa de uma das partes, depois do que os recém-chegados poderiam ou não ter seu casamento abençoado por um padre. Pouco depois do casamento, o casal se mudou para a corte, onde o tio de Carlo, Napoleone, já tinha se unido a Pasquale Paoli. O casal teve primeiro um filho natimorto e depois uma menina, nascida em 1767, que morreu pequena. Em 7 de janeiro de 1768, tiveram um filho, batizado Joseph Napoleon. Carlo entrou para a universidade e publicou mais tarde uma dissertação sobre direitos naturais que revela uma familiaridade com o pensamento político de seu tempo. Paoli morava em uma estrutura sólida, feita da mesma pedra cinza escuro usada em todas as outras casas e pavimentação das ruas de corte. Importou móveis e tecidos da Itália para criar dentro desse edifício sombrio alguns poucos cômodos em que seria possível a um chefe de governo receber alguém. De boa aparência e amistoso, o jovem Carlo rapidamente conquistou sua amizade. Letícia, pelos padrões de corte, era uma dama sofisticada e bem vestida, e sua beleza e personalidade forte significavam que, ao lado de sua irmã, Geltruda Paravicini, ela era uma integrante bem-vinda do séquito de Paoli. Paoli admitiu para Boswell que depositava grande confiança na providência. Juntamente com os elogios que chegavam de várias partes da Europa, isto o colocou num estado de complacência. Acreditava que os britânicos,
que tinham se interessado anteriormente em apoiar a causa corsa e que estavam agora fascinados com um relato sobre a Córcega de Boswell, viriam em seu auxílio caso ele fosse ameaçado. Pelo mesmo motivo, a França não podia admitir a possibilidade que uma ilha estrategicamente importante caísse nas mãos de uma potência hostil. Ainda sofrendo com a perda de territórios para a Grã-Bretanha durante a recém-encerrada Guerra dos 7 Anos, o orgulho ferido francês iria se beneficiar do bálsamo de um ganho colonial. Gênova tinha desistido da Córcega e devia muito dinheiro à França. Pelo Tratado de Versalhes, de maio de 1768, Gênova cedeu a ilha à França, até que se resolvesse o pagamento da dívida. Tropas francesas saíram de suas bases na costa para impor a autoridade do rei Luís XV. Paoli conclamou o povo às armas, mas era uma causa perdida, ainda que os homens do Planalto tenham resistido duramente, causando baixas pesadas no exército francês. Carlo estava ao lado de Paoli durante a batalha decisiva em Ponte Novo, em 8 de maio de 1769, mas não tomou parte no combate. Paoli se manteve a cerca de 3 quilômetros de distância, enquanto seus homens eram derrotados por forças francesas de poder superior sob o comando do conde de Vaux. Paoli fugiu pelas montanhas para Porto Vecchio, de onde 2 fragatas britânicas o levaram com um punhado de apoiadores para o exílio na Inglaterra. Carlo Bonaparte não estava entre eles. Segundo a lenda familiar, Paoli insistiu que ele ficasse para trás na Córcega, mas o mais provável é que Carlo tenha tomado a decisão por conta própria. A ilha tinha sido sujeitada a uma sucessão de regimes ao longo dos séculos, e para seus habitantes, a família vinha muito antes da lealdade a qualquer causa. Embora Carlo e seu tio Napoleone tivessem servido a Paoli, seu outro tio Luciano tinha permanecido em Ajaccio, sob domínio francês, onde jurou fidelidade ao rei da França, como fez a maioria dos notáveis das cidades costeiras. Sem se deixar perturbar pela causa da independência, Letícia estava escrevendo para seu avô, Giuseppe Maria Pietrasanta, na Bastia dominada pelos franceses, para que ele enviasse carregamentos de seda de Lyon e vestidos novos, adequados para uma mulher da nobreza. Abre aspas. Fui um bom patriota e um paulista em meu coração, enquanto durou o governo, Carlo escreveu. Esse governo, porém, deixou de existir. Nós nos tornamos franceses. E viva il rei e suo governo. Fecha aspas. Tendo-se submetido a Vaux, voltou para Ajaccio. No caminho para casa, passando pelas montanhas, Carlo quase perdeu a esposa e o filho que ela carregava no ventre, quando sua mula tropeçou na torrente do rio Liamone. A criança nasceu na noite de 15 de agosto de 1769 e seu nome foi escolhido em homenagem ao tio-avô Napoleone, que morrera 2 anos antes. O nome não figurava no calendário litúrgico como pertencendo a um santo, mas não era incomum em Gênova e na Córcega, onde às vezes era grafado como Nabulione ou até mesmo como Lapulione, e tinha sido dado a vários membros da família no passado. O menino só seria batizado em julho, quando seu pai já havia conseguido se recolocar com considerável habilidade. Como a carreira legal era a chave para obter um posto no governo em qualquer regime, Carlo partiu para Pisa, a fim de obter as qualificações necessárias. Abre aspas. Ninguém poderá ter ideia da facilidade com que se concede o título de doutor aqui, escreveu um viajante francês da época sobre a Universidade de Pisa. Todos na localidade têm tal título,
incluindo os donos de pousadas e os responsáveis pelos correios. Fecha aspas. Carlo apresentou uma tese escrita às pressas, com a qual obteve um doutorado, e em 6 semanas estava de volta a Ajaccio, onde não lhe faltou trabalho. Com uma população de 3.907 pessoas, segundo o censo francês de 1770, Ajaccio era a segunda maior cidade da Córcega. Porém, tratava-se basicamente de uma vila tediosa e fétida. Quando ali, em visita, mais de meio século depois, Balzac ficou espantado com a incrível indolência que permeava o local, com os homens nativos vagando e fumando o dia inteiro. Ajaccio consistia de uma minúscula cidadela no promontório, defendendo o porto, e por trás dela, uma cidade murada de não mais de 250 metros em qualquer direção, agrupada em torno de 3 ruas que irradiavam a partir de um centro e que eram cruzadas por outras 3 ruas menores, com um belo passeio público e uma praça chamada Olmo, em homenagem a uma grande árvore que crescia ali. Dentro dos muros havia uma catedral cujo telhado caiu em 1771 e ficou sem reparos por 20 anos. Era impossível usar a igreja no verão devido ao fedor que emanava dos cadáveres enterrados sob o piso. Também havia um colégio jesuíta e uma residência oficial do governador, e escondida em meio a uma variedade de casas feias, alinhadas ao longo de ruas estreitas, ladeadas por pequenas lojas, cujas mercadorias transbordavam para a via pública. O cheiro de peixe que vinha do porto se misturava com o dos couros colocados para curtir pelos açougueiros que cortavam carcaças de animais na rua e com o fedor do fosso da cidadela. Do lado de fora dos muros havia um convento, um hospital, uma instalação militar e um seminário. E ao longo da estrada que levava para a cidade vinda do norte, um aglomerado de casas conhecidas como Borgo, onde moravam os habitantes mais pobres. A cidade era dominada por famílias como os Ponte, os Pozo de Borgo, os Bacchiotti e os Peraldi, e por uma oligarquia de notários, advogados e clérigos com conexões nobres, como os Bonaparte. Essa sociedade era complementada pelos magistrados, pelo juiz, pelas autoridades e outros funcionários públicos do governo francês. As casas do lado de dentro dos muros eram em geral divididas entre múltiplos proprietários, como a dos Bonaparte, e, como todos os seus habitantes eram aparentados entre si por sangue ou casamento, a área como um todo era um aglomerado familiar conectado por um emaranhado de laços. Os advogados de Ajaccio, entre os quais Carlo, prosperavam com as rixas derivadas das disputas pelo espaço restrito e pela escassez de recursos. O próprio Carlo esteve envolvido por anos numa disputa legal relacionada a um equipamento usado na fabricação de vinho e uns poucos barris com vazamentos. Em um caso, trabalhou para um cliente que disputava um lenço. Havia muito trabalho, mas a remuneração não era suficiente nem compatível com as ambições de Carlo. Com base em seu doutorado em 1771, obteve um posto de pouca relevância no Tribunal de Ajaccio, mas seus objetivos eram maiores. Ele não havia perdido tempo em tentar cair nas graças do governante militar designado pela França para a parte sudoeste da ilha, o Conde de Narbonne. Ao ser ludibriado, ofereceu seus serviços para o superior de Narbonne, em Bastia. Charles Louis, Conde de Marbeuf, precisava de um grupo de apoiadores entre os notáveis de Ajaccio, e os Bonaparte estavam na situação ideal para oferecer esse apoio. A colaboração entre eles foi tão boa
que Carlos se sentiu com coragem para convidar Marbeuf para batizar seu filho Napoleone em 21 de julho de 1771, o que foi aceito. Marbeuf não pôde ir ao evento, por isso mandou um aristocrata genovês, Lorenzo de Ubega, mais tarde tenente real em Ajaccio, para representá-lo. Marbeuf acabou indo a Ajaccio menos de um mês depois para as festividades da Assunção e para o segundo aniversário do pequeno Napoleão, em 15 de agosto. Ficou tão impressionado com a beleza da mãe da criança que insistiu que ela segurasse seu braço na passeggiata da tarde pelo Olmo e, depois de levá-la para casa, ficou por lá até 1 da manhã. As ambições de Carlo alçaram o voo. A França tinha interesse na Córcega, tanto por sua importância estratégica quanto por seu potencial econômico. A ilha recebeu status de província semi-autônoma do reino, e as autoridades francesas trataram de organizá-la. Uma pesquisa revelou ao governo francês o caráter idiosincrático da sociedade corsa, com sua ampla base de proprietários rurais e sua infinidade de leis e obrigações relativas à caça, coleta e pesca. Esses fatores dificultariam a racionalização, ao passo que o igualitarismo, que tanto encantou Boswell e Rousseau, impedia não apenas o progresso, como também o estabelecimento de uma hierarquia necessária para um controle político bem-sucedido. Uma das primeiras ações do novo regime francês foi corrigir isso, reconhecendo como nobres a maioria das famílias mais destacadas. Em grande medida, graças à utilidade de Carlo e aos encantos de sua esposa, os Bonaparte foram incluídos. Abre aspas. Ajaccio está tomada de espanto e cheia de inveja com a notícia. Fecha aspas. Carlo escreveu ao avô de sua esposa. A relação com Marbeuf era inestimável. Em 1772, Carlo foi eleito para representar Ajaccio na recém-estabelecida Assembleia dos Estados Corsos, somente porque Marbeuf interveio para anular a eleição de seu bem-sucedido rival. A intercessão direta do governador também ajudou a resolver uma longa batalha jurídica entre os Bonaparte e seus primos Ornano, relativa a um dote que incluía uma parte significativa da casa em que eles moravam. Por meio de uma série de aquisições, escambos e processos jurídicos, Carlo estenderia suas propriedades ao longo dos anos, tendo como pano de fundo uma série de batalhas entre os vários membros da família, que envolvia o uso da escadaria e de outras áreas onde havia conflito de interesses. Esses conflitos ocasionalmente davam origem a episódios de violência e, inevitavelmente, terminavam nos tribunais, onde o fato conhecido de que Carlo recebia o apoio de Marbeuf tinha seu peso. A crescente fortuna de Carlo e o interesse do governador por Letícia deram origem à inveja e fofocas. Marbeuf, viúvo, de fato tinha uma amante oficial em Bastia, uma certa Madame Varese, mas independentemente de quais encantos possuísse, aos 50 anos, ela já passara de seu auge, ao passo que Letícia ainda era jovem. É difícil ver outra razão que não a amorosa para que ele passasse tempo com uma mulher sem instrução e 40 anos mais jovem, e ele dava todos os sinais de estar apaixonado por ela. Não há provas de que a relação tivesse caráter sexual, mas em geral acredita-se que sim, e que o filho que ela teve a seguir, Louis, nascido em 1778, fosse dele. Letícia teve ao todo 13 filhos, dos quais 3 morreram cedo e 2 no parto. O primeiro a sobreviver foi Joseph,
nascido em 1768. O próximo foi Napoleone, nascido em 69. Como a mãe não teve condições de amamentá-lo, ele teve uma ama de leite, Camila Carbon Hilary, que passou a gostar dele a ponto de negligenciar o próprio filho. Napoleone e seu irmão mais velho, batizado Joseph, mas conhecido como Giuseppe, também eram mimados pelo pai e pela avó Saveria Paravicini, conhecida na família como Minana. Mas Letícia os mantinha sob controle estrito. Forte, corajosa e de personalidade, Letícia era dotada de bom senso. Ao contrário do resto da família, era religiosa e raramente saía sem ser para ir à igreja. Ela também disciplinava as crianças com rigor, aplicando tapas em todos os filhos. E certa vez deu uma surra em Napoleone que ele lembraria até o fim da vida. Ela exerceu forte influência sobre o filho, e mais tarde ele diria que devia tudo à sua mãe. Não há provas de que Napoleão tenha frequentado escola algum dia, embora, de acordo com sua mãe, ele tenha tido aulas numa escola para meninas. Provavelmente aprendeu a ler em casa, sendo ensinado por um padre local, o abade Recco, presumivelmente em latim e não no dialeto local que todos falavam. Seu tio-avô Luciano, o chefe da família de fato, deve ter encontrado outros professores, já que Napoleone, desde cedo, demonstrou interesse quase obsessivo pela matemática. Aparentemente, a infância dele foi feliz, passada em grande parte na rua, brincando com vários primos, enquanto os verões eram aproveitados nas colinas em Bocanhano. A família cresceu com o nascimento de um menino, Luciano, em 1775, e de uma menina, a quarta a ser batizada como Maria Ana, e a primeira a sobreviver, em 1777. Embora a maior parte das anedotas coletadas por seus primeiros biógrafos possa ser desprezada como fatos lembrados sob influência da trajetória posterior do menino, há algo que pode ser preservado. Sua mãe lembrava, admirada, que de todos os seus filhos, Napoleone foi o mais intrépido. De fato, ele parece ter sido agressivo e irascível, o que o levava a brigas frequentes com o irmão mais velho. Havia violência em todo o entorno do menino, já que grande parte da população mantinha seu modo de vida desregrado e, para reprimir a resistência que ainda restava e o banditismo inerente, os franceses aplicavam medidas duríssimas. Colunas volantes esquadrinhavam o interior, queimando casas e plantações e massacrando os rebanhos daqueles que eram suspeitos de rebeldia, torturando-os na roda e pendurando os cadáveres em estradas públicas para servir de advertência. O menino de 5 anos não teria como não vê-los. Independentemente de seus sentimentos, Carlo havia vinculado o destino da família ao regime francês e a seu representante na Córcega. A fama de corno era um preço pequeno a pagar pelos benefícios trazidos pela proximidade de Marbeuf, que ele usou como degrau em cada passo de sua caminhada. Enquanto Luciano economizava cada centavo e literalmente dormia em cima de seus sacos de dinheiro, Carlo gastava prodigamente, vestindo-se bem, para manter as aparências quando comparecia à Assembleia em Bastia ou a outras missões oficiais. Tendo conquistado o reconhecimento de seu status de nobre corso, e estava determinado a se elevar ao grau de nobre francês, já que somente isso abria portas para carreiras no reino. Estava decidido que seu filho mais velho, Giuseppe, seguiria carreira na igreja e que Napoleone iria para o exército. O sobrinho de Marbeuf era o bispo de Autun, no leste da França, e Giuseppe facilmente conseguiu uma vaga no seminário da cidade,
com o cargo de subdiácono e um salário. Conseguir uma colocação para Napoleone seria mais difícil. Em 1776, para tentar uma vaga numa das academias militares reais. Porém, o menino precisaria de uma bolsa real para pagar por seus estudos. Essas bolsas eram concedidas a filhos de oficiais e a nobres indigentes. E, portanto, Carlo teve de comprovar suas credenciais de nobre e apresentar provas de que não possuía recursos. O reconhecimento da nobreza, que ele havia conquistado em 1771, se baseava em provas que remontavam a apenas 2 séculos, o que não era suficiente. Em 1777, Carlo foi escolhido como um dos deputados que representaria a nobreza da Córcega na corte de Luís XIV. Porém, ele só seria apresentado ao rei caso pudesse obter provas de uma linhagem mais antiga. Quando foi a Pisa para conseguir seu doutorado, Carlo ganhou do arcebispo da cidade um documento atestando que seu nascimento lhe garantia o status de nobre aristocrata da Toscana. Ele então retornou à Toscana e encontrou um cônego chamado Filippo Buonaparte, que lhe entregou documentos que supostamente o relacionavam à sua própria família, o que poderia fazer com que seu status de nobreza remontasse ao século XIV. Munido com esses papéis, Carlo esperava conseguir reconhecimento na França e, com isso, o direito a uma bolsa para Napoleone. Em 12 de dezembro de 1778, Carlo deixou Ajaccio, acompanhado por Letícia e pelos filhos Giuseppe e Napoleone. No grupo havia ainda 2 outros rapazes. Um era o meio-irmão de Letícia, Giuseppe Fesch. Quando o pai de Letícia morreu, pouco depois de seu nascimento, a mãe dela voltou a se casar com um oficial naval suíço a serviço do governo de Gênova e teve um filho. Giuseppe Fesch tinha recebido uma bolsa para estudar para o sacerdócio num seminário em Aix-en-Provence. O outro rapaz era o abade Varese, um primo de Letícia, que, como Giuseppe, havia recebido o posto de subdiácono na Catedral de Autun. Eles viajaram de carroça e de mula, passando por Bocanhano e Corte, onde uma carruagem enviada por Marbeuf esperava para conduzir Letícia de maneira mais confortável pelo restante da viagem até Bastia. Dali, Carlo e os 4 meninos navegaram até Marsella, enquanto Letícia foi para a residência de Marbeuf. Chegaram a Autun em 30 de dezembro, tendo deixado Fesch em Aix no caminho. Em 1º de janeiro de 1779, Giuseppe e Napoleone entraram no colégio de Autun, o primeiro para se preparar para o sacerdócio, o segundo para aprender francês. Ele passaria 3 meses e 20 dias no colégio, cujos 30 internos recebiam lições de padres da congregação do oratório. Durante aquele tempo, aprenderia francês bem o suficiente para manter uma conversa e escrever uma redação simples. Mas ele jamais, nem então nem mais tarde, aprendeu bem o idioma, e sua gramática e o uso vocabular continuaram ruins. Sua caligrafia nunca se desenvolveu, além de garranchos feios. Carlos seguiu viagem para Paris, onde soube que Napoleone tinha sido considerado apto a receber uma bolsa, desde que se submetesse às provas de nobreza necessárias. Ele ofereceu as tais provas antes de se unir aos demais deputados corsos para ser apresentado ao rei em Versalhes. Em 9 de março, os 3 corsos foram admitidos à presença real, fizeram uma profunda reverência e entregaram sua petição ao monarca, que a entregou a um ministro e graciosamente observou-os saírem dali, andando de costas e fazendo repetidas reverências. Eles foram apresentados à rainha,
ao Delfim e a diversos dignitários, sendo depois levados para passear em torno do parque em uma carruagem e para remar para lá e para cá pelo grande canal antes de receberem permissão para ir embora. Em 28 de março, o ministro da Guerra, príncipe de Montbarret, informou oficialmente a Carlo que seu filho havia sido admitido com uma bolsa real na Academia Militar de Brienne. Como não podia deixar Versalhes, Carlo pediu ao pai de outro garoto que seria transferido de Autun para Brienne, que levasse Napoleone para lá. Em 21 de abril, depois de se despedir emocionado de Giuseppe, Napoleone, aos 9 anos, foi iniciar sua carreira militar.